Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 16 de janeiro, vamos continuar ainda falando sobre o Concílio Vaticano II, que foi esse grande acontecimento da Igreja entre os anos 1962 e 1965. Os dois papas do Concílio Vaticano II foram São João XXIII, que o convocou, e São Paulo VI, que deu continuidade, porque o Papa Bom, assim era chamado o Papa Bom, São João XXIII, ele morreu durante o concílio, porque o concílio ele aconteceu durante 4 anos, em 4 sessões diferentes, cada sessão com cerca de 2 meses. Os bispos iam para o Vaticano, ficavam lá 2 meses nessa sessão do concílio e depois voltavam para suas dioceses, e assim fizeram esse grande acontecimento que foi um marco na nossa igreja. Foi o 21º concílio da igreja, e desde lá então, ele terminou em 65, nós temos toda essa riqueza, são 16 documentos do Vaticano II que nós temos à nossa disposição, documentos que tratam de todos os temas, não é? E depois nós vamos ver, que fala do diálogo da igreja com o mundo, que fala que a igreja precisa abrir-se numa liturgia mais enculturada na própria língua, porque antes, lembramos, a língua da liturgia era o latim. Então passou-se a celebrar as missas nas línguas vernáculas, o surgimento de tantas comunidades eclesiais. O concílio foi uma verdadeira revolução na igreja. E aqui na América Latina, o concílio ele foi traduzido, houve uma recepção latino-americana do concílio, como costumam dizer alguns dos nossos expoentes aqui da América Latina, Dom Helder Câmara, Dom Fragoso, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Ivo Lochaide, Dom Aloysio Lochaide, tantos que fizeram todo o esforço, e teólogos, padres, religiosas, leigos, que receberam esse concílio aqui na América Latina. O processo de renovação, como diz o teólogo Francisco de Aquino, o processo de renovação, de reforma eclesial desencadeado pelo Concílio Vaticano II encontrou na América Latina sua expressão mais fecunda, mais dinâmica e mais eficaz. Não seria exagero afirmar que a Igreja Latino-Americana foi a que levou mais a sério e foi mais longe nesse processo de recepção criativa do concílio. E um marco fundamental e decisivo nesse processo foi, sem dúvida nenhuma, a Conferência do Episcopado Latino-Americano em Medellín, que aconteceu 3 anos depois do concílio, em 1968. Ela foi pensada e gestada como recepção do concílio na América Latina, ou, na expressão de Dom Fragoso, como esforço de latino-americanizar o Concílio Vaticano II. Dom Helder Câmara, nosso bispo e profeta candidato a santo, chega a dizer que para a América Latina as conclusões desta conferência, que aplicam ao nosso continente as determinações do concílio e em nome do concílio, levam-nos a assumir plenamente nossa responsabilidade em face do momento histórico da América Latina. Devem ter o mesmo sentido para que o mundo inteiro devem ter os documentos conciliares. Não por acaso falou-se tanto de Medellín como um autêntico Pentecostes, que marca uma nova etapa na vida de nossa igreja. Com ela, com essa conferência, nasce uma igreja com identidade e rosto autenticamente latino-americanos, encarnada em nossa realidade, envolvida com as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias de nossos povos, como disse a Gaudium et Spes, que é um dos documentos do Vaticano II. Gaudium é alegria e Spes esperança, número 11. Uma igreja comprometida até o martírio com sua causa e suas lutas. Nenhuma outra conferência do episcopado latino-americano terá tanto impacto na vida de nossa igreja, e nisso reside a sua importância
e a não superação. Houve, depois de Medellín, a Conferência de Puebla, que foi em 1979. Depois houve a Conferência de Santo Domingo, em 1992, e a Conferência de Aparecida, em 2007. Cada uma delas teve a sua importância, mas Medellín foi um marco. Foi uma possibilidade que a Igreja da América Latina teve de traduzir o concílio numa linguagem nossa, numa realidade nossa, de uma maneira que nós da América Latina não só podemos entender, mas começar a viver, fazer essas experiências, né? A recepção do concílio aqui se dá principalmente a partir da intuição e do projeto original de João 23, de diálogo da Igreja com o mundo, que encontrou sua melhor expressão na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo de hoje e sua incipiente teologia dos sinais dos tempos. Isso vai levar a uma inserção da Igreja na realidade latino-americana e a um compromisso com os pobres e marginalizados e com suas lutas por libertação, ou ao que, sobretudo a partir da Conferência de Puebla, se convencionou denominar opção preferencial pelos pobres. A Conferência de Aparecida chega a afirmar que essa opção é uma das peculiaridades que marcam a fisionomia da Igreja latino-americana e caribenha, lá no seu número 391 da Conferência de Aparecida. Outra característica fundamental do processo de renovação eclesial na América Latina foi a concretização do povo de Deus em comunidades eclesiais de base, como lugar de oração, de vida fraterna e de compromisso com os pobres, e onde se exercitam e se desenvolvem carismas e ministérios importantes e necessários para a vida da comunidade e para a sua missão no mundo. Então vejamos que o Concílio Vaticano II, esse importante acontecimento, ele foi traduzido à nossa maneira, latino-americanizado, e é por isso que ele é tão importante para nós e para a Igreja como um todo. Acolhamos o concílio, acolhamos as nossas conferências, importemo-nos em ler, em conhecer esses documentos para que aprendamos de maneira melhor a servir na nossa Igreja e a ser Igreja neste mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.